Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Cálculo Numérico. Dando continuidade ao estudo da regressão linear, nesse vídeo nós vamos resolver um exemplo e também vamos fazer o cálculo do coeficiente R², que é um coeficiente que nos permite avaliar o quanto o modelo obtido explica os dados para o qual os dados do problema, para o qual ele foi estimado. Nós vamos pegar aqui um exemplo, usar um exemplo do livro do Steven Chapra, Métodos Numéricos com MATLAB. E nesse exemplo, nós temos duas variáveis, que é a variável força e a variável velocidade. Então, a força correspondente à resistência do ar que é aplicada a um corpo depende, essa força em newtons, depende da velocidade em metros por segundo. Então aqui estão os dados na tabela. Para resolver esse problema, nós vamos adicionar a essa tabela duas colunas. Uma delas é para o cálculo dos quadrados de x, na qual a gente vai precisar na fórmula. Então, essa coluna vai calcular os quadrados de cada valor de x, que está aqui, no caso a velocidade, e outra coluna, que é o cálculo dos produtos entre os pares de valores de x e de y, os produtos de x por y. A nossa fórmula, lembrando da última aula, é essa fórmula que está mostrada aqui. Então, nós vamos substituir no lugar de N8, que são 8 informações, são 8 pares de informações de velocidade de força. O total do somatório, o somatório dos produtos de x por y, que é esse total aqui da última coluna, menos somatório dos valores de x, que é o somatório aqui dessa segunda coluna, das velocidades, vezes o somatório dos valores de y, que é da coluna da força, dividido por n, que é 8, vezes o somatório dos quadrados de x, que é 20.400, menos o quadrado do somatório de x. Veja que tem diferença uma coisa e outra. Um é o somatório dos quadrados de x, o outro é o quadrado do somatório dos valores de x. Quando nós calculamos essa razão, essa fração, nós vamos chegar no coeficiente A1, que é 19,47. No caso do A0, é a média dos valores de y menos A1 vezes a média dos valores de x. Então, a média dos valores de y vai ser 5.135 dividido por 8, menos 19,47024 vezes média dos valores de x, que vai ser 360 dividido por 8. E aí, no caso, nós vamos chegar no A0 igual a menos 234,2857. Muito bem, a nossa fórmula é a força igual a menos 234,2857, esse é o coeficiente linear, mais 19,47024 vezes a velocidade, esse 19 é o coeficiente angular. Aqui está o gráfico com as amostras, os dados apresentados, e a reta de ajuste. Então, a gente tem aí uma reta que visualmente busca explicar bem esses dados. Acontece que essa reta apresenta um problema do ponto de vista físico. Na vida real, antes aqui um pouco de 18 mais ou menos, nós temos valores negativos para a força. Não faz sentido ter valor de força negativo. Então, portanto, embora a gente tenha conseguido um modelo linear, ele pode apresentar alguns inconvenientes, que a gente pode resolver usando uma regressão com polinômio de ordem superior, que nós vamos estudar adiante, ou que também nós podemos aplicar uma transformação a esses dados, trabalhando com expressões não lineares, de tal maneira que a gente não tenha esses valores de força negativos. Também vamos estudar isso adiante. Entretanto,
Existe uma outra maneira da gente avaliar se o modelo obtido ele descreve bem os dados. Essa maneira é por meio do coeficiente de determinação R². No caso, vamos pensar na reta de regressão e vamos pensar no quadrado dos resíduos, tá? Que a gente viu na aula do último vídeo. Essa reta de quadrado dos resíduos, ela nos dá uma medida, não é a definitiva que vai nos ajudar, mas é uma informação importante, que quanto maior for esse somatório de quadrados dos resíduos, obviamente que vai ser maior a dispersão dos dados em torno do modelo. E a gente tem também um S de y em relação a x, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos resíduos dividido por n-2. Então, é uma maneira de avaliar o somatório da importância de y em relação a x. Temos também a soma dos quadrados totais, que são dados em torno da média, onde nós usamos cada valor de y menos a média e essa diferença é elevada ao quadrado. Quando nós somamos todos esses resíduos aqui, esses quadrados dessa diferença, nós temos o somatório dos quadrados total, ou o somatório total dos quadrados. Então, considerando essa questão, a gente tem duas coisas. Nós temos a dispersão em torno da média, aquele somatório dos quadrados totais, e a dispersão em torno do modelo ajustado, que é aquela somatória dos quadrados dos resíduos. Então, o coeficiente de determinação é nada mais, nada menos que a diferença entre a soma dos quadrados dos desvios dos resíduos e a soma dos quadrados dos desvios da estimativa, e que a gente normaliza pelo SR. Então, aqui está a fórmula do R². Vai ser ST, que é o somatório total dos quadrados, menos SR dividido por ST. Isso aqui vai dar uma porcentagem que indica o quanto que o modelo está ajustado aos dados. Quanto mais próximo de 1, melhor é o ajuste do modelo. Quanto mais próximo de 0, pouco a explicação pelo modelo. A gente tem aí um ajuste que não ficou bom. Então, você tem que trabalhar com um polinômio de ordem superior ou uma transformação não linear de dados. E se for menor que 0, não é bom de jeito nenhum, não dá para tirar conclusão alguma. Uma maneira alternativa de calcular o R² é por meio dessa fórmula aqui, que se trabalharmos aquela fórmula anterior, substituindo lá o ST, o SR, dá para chegar aqui nessa fórmula. Computacionalmente pode ser mais interessante. Naquele mesmo exemplo, que nós obtivemos o modelo, nós podemos calcular o R² daquele modelo. Então, aqui eu teria os valores obtidos pelo modelo, dá até para comparar com os y, que são os valores verdadeiros. Aqui eu tenho o somatório dos quadrados das diferenças de cada valor em torno da média de y. E aqui eu tenho o somatório dos quadrados dos resíduos, que é nada mais, nada menos que pegar o y e diminuir aqui dessa coluna do A0 mais A1xi. Então, se nós calcularmos, dá para calcular o ST já aqui, como esse somatório, o SR já está aqui, e aí dá para calcular SY, cujo valor está aqui, S de Y em relação a X, aquela fórmula que nós vimos anteriormente, só substituir a informação aqui dentro, e o R², ou seja, que deu um R² de 0,88, um valor razoável, e isso significa que 88,05% de explicação dos
dos dados desse problema. E assim nós chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado e nos encontramos nos próximos vídeos. Bons estudos!